Está aqui, irmão. O número que está aqui é o que vai ouvir a palavra. Foi convidado, eu tenho certeza, mais pessoas. Não estão aqui, então a palavra é para nós. E o Senhor garante a nossa vitória. Eu me lembro de um dia, quase 30 anos atrás, eu estava naquela expectativa, ministrando a palavra, que eu ministrava 3 vezes por dia. E da surgisse alguma coisa, eu já queria. Na época que na rua do Falcão, pregava muito, Takayama, Gilmar Santos, ainda hoje prega, e assim vários pregadores. Eu disse, Deus, eu quero ser pregador igual eles. Eu disse, não, eu não quero que você seja igual eles, eu vou te usar diferente. Quero te usar para poucos, para médio e para grandes números, mas faça o que eu te mandar. Eu não gostei, irmãos, porque eu queria andar por cima. E Jesus disse, não, eu vou te levar acima, médio e também por baixo. É isso que eu quero de vocês. Então tá bom. E até aqui estou, irmãos, glorificando ao nome de Jesus e pregando a sua palavra. Só que Jesus me chamou a atenção e me disse, aonde tu colocar o teu pé? Aonde tu colocar a mão que eu te ordenei? Ali eu vou fazer. Ali eu vou operar. Então eu entrei com um acordo com Jesus. E ele disse, nunca vou te abandonar. Nunca vou te deixar. Aonde tu colocar o pé, eu vou te usar. Então, irmãos, eu deixei a ansiedade, deixei de lado tudo aquilo que às vezes ia impedir que o Senhor me deu a vitória. Vamos ver a palavra. Diz assim, João 18, 9, 10 e 11. Para se cumprir a palavra que disseram, não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita e o nome do seu era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não bebereis porventura o cálice que o Pai me deu? Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, quando nós olhamos aqui em cima, podemos ver Jesus nos ensinando. Quer dizer que Jesus estava em um propósito. Jesus ele veio ao mundo com um propósito de fazer uma grande obra. E quando Jesus Cristo ele recebeu do Pai uma missão, nós sabemos que essa missão não poderia ser frustrada. Esta missão não poderia ser interrompida. Mas agora, queridos, um grande preço. Ele, como Filho de Deus, Jesus Cristo, teria que pagar um grande preço. E por outro lado também orientar aqueles que qual ele tinha para prosseguir com o ministério. Queridos, quando nós olhamos aqui, nós poderíamos trazer temas. Os 4 personagens. Ou um tema, fazendo com rapidez ou com pressa. Vamos se assim. Eu gostei desse tema, fazendo com pressa. Mas, querido, mas fazendo com pressa e perfeição. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, ele veio fazendo o que o Pai tinha lhe ordenado, mas porém com perfeição. O primeiro ponto, nesta noite, dentro de alguns minutos, eu quero entregar esta mensagem para o teu coração, que vai estar ouvindo e recebendo esta palavra.
porque Jesus era e é o Filho de Deus, e não daria e não poderia nada estar errado do lado, ou seja, partindo de Jesus Cristo, pois a missão de Jesus Cristo era perfeita, era íntegra, era pura e era feita com dedicação. Mas alguém tinha que ser preparado, alguém tinha que ser instruído para fazê-lo também e pegar aquela incumbência depois que o Filho de Deus voltasse para o seu trono, porque o dia ele deixou o seu trono e foi, aleluia, para a terra, veio para a terra, nasceu em um ventre de uma mulher, cresceu e recebeu de Deus uma incumbência de fazer ao seu mandato, de fazer a sua obra. E aqui nós podemos entender que Jesus fazia a obra de acordo com Deus que tinha de ordenar. Mas porém, queridos, quando começou a profecia a se cumprir, nós observamos outra pressa, que é a pressa de Satanás de frustrar todos os projetos de Deus. Então agora Satanás se coloca voluntário, dizendo: como frustrei o projeto lá no Jardim do Éden, eu frustrei, lá na família de Adão, eu também frustrei, me frustrando, eu vou ter que frustrar aqui novamente. Mas não sabemos, Satanás, que o Pai estava na liderança do coração do Filho, e o Filho tinha recebido uma palavra, tinha recebido uma ordenança do Pai para exercer a sua obra na terra. E a Bíblia diz, querido, que agora Jesus Cristo, apressado, ou seja, de fazer o que Deus tinha ordenado, agora Satanás se levanta e diz: eu vou apressar também. Jesus, o Filho de Deus, vai fazendo, vai ordenando, e eu vou apressar por outros lados para destruir aquilo que o Filho de Deus está fazendo. Mas se você ler esse capítulo, do verso 1 até o 11, você vai entender que todo aquele que o Pai entregou na mão de Jesus Cristo, o diabo não arrebata, o diabo não arranca da mão de Jesus Cristo. Sabe por quê? Está carimbado, está selado, está garantido a vitória. Depois nós observamos Satanás, ele se apressa de uma forma terrível, mas ele sabia que o tempo dele estava pouco, estava determinado, o tempo dele estava já contado para a sua grande derrota. O outro ponto, querido, da pressa, esta pressa, a segunda pressa, queridos, ou seja, a segunda pressa foi de Satanás, mas a terceira pressa foi a pressa do próprio Judas ao lado do Senhor, ali, querido, ouvindo toda essa instrução, ouvindo tudo aquilo que o mestre tinha passado, ele se apressa de colocar o seu coração em outra coisa que não deveria. Ele colocou o seu coração na cobiça, ele colocou o coração naquela parte que não deveria colocar, e se apressou a preparar algo que não agradava a Deus. Agora prepara o teu coração nesse momento. Muitas das vezes, querido, nós apressamos para fazer algo que não agrada ao Senhor. Muitas das vezes nós preparamos, às vezes apressamos para fazer algo que não agrada a Deus. Às vezes nós apressamos de abrir a nossa boca, precipitamos de falar, precipitamos de lançar a palavra ao vento. Às vezes nós precipitamos, apressando de lançar a palavra que não convém. Eu lendo a Bíblia, eu vi que algumas coisas não voltam, como a palavra que sai da boca sua e da minha, ela não volta para trás. A pancada do sino ou do chungaio que está no molho, ou o berro do boi, ou o sino, não pode pegá-lo.
Então a Bíblia foi bem clara para mim e para você. Devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos, devemos ter cuidado daquilo que nós pronunciamos. E Judas, ele se apressou a terceira pressa desta palavra, desta noite. A primeira era a pressa do coração de Deus de anunciar a sua palavra através do seu filho. Mas Satanás, a segunda pressa, ele se apressa de querer desmanchar o que Deus estava fazendo através do seu filho. Mas agora Judas, a terceira pressa, ele se apressa dizendo: eu vou ter que aprontar mais uma coisa. Eu digo para os irmãos, se nós colocarmos o nosso coração na palavra, nós vamos passar por cima de todas essas pressas, de todos os obstáculos, e nós vamos glorificar o nome de Jesus Cristo. No final vai dar tudo certo. Glória a Deus. Ai, ontem ouvindo o ensino, meu pastor pregando e dizendo, um ponto foi: ser manso. Muitos confundem mansidão de chamar os outros de bobo. Muitos pensam que o cara ser manso é deixar ser ludibriado, deixar ser enganado, entregar tudo na mão de Deus. Não é isso. Ser manso é praticar a justiça. Ser manso é ser tolerante. Ser manso é a pessoa saber o que está falando, não vai ter prejuízo, e ele também não vai enfrentar juízo naquilo que ele está falando. O Senhor Jesus me manda dizer nesta noite que nós temos que ter cuidado com a palavra que sai da nossa boca, que com as nossas palavras nós vamos ser justificados, e com as nossas palavras nós vamos ser julgados. E agora Judas, ele se prepara, andando com o mestre. Judas estava ao lado do mestre, ouvindo, queridos, todos os sermões, mas algo não entrava, não descia para o coração. Ele via aqui, saía por ali e não deixava descer para o coração. Não deixava. Muitos cristãos estão dessa forma. Está ouvindo o pastor ensinar, está ouvindo o pastor pregar, está ouvindo aqueles que é convidado a ministrar, mas não deixa descer para o coração. Entra no ouvido, sai no outro. Você viu aquela palavra? Você viu aquele ensino? Foi para fulano que não veio, foi para aquele ciclano que não estava no culto. Mas para mim, eu não pego para mim. Ontem eu cheguei no ouvido do meu pastor, quando eu abracei ele, disse: pastor, este ensino de todos, ensino que eu já ouvi aqui no tempo que congrego, esse foi o melhor para a minha vida. Porque ele desceu e ficou no meu coração. Agora que ele vai germinar, ele vai crescer, e através daquele ensino eu vou ensinar outros. Isso é que o Senhor quer para mim e para você. Então, irmãos, a terceira pressa, nós não devemos apressar para praticar o mal. Não devemos se apressar para praticar aquilo que não é bom. Judas se apressou em fazer o que era ruim. Glória a Deus. Mas Jesus, ele tinha uma pressa de deixar a palavra ministrada, os mandamentos pregados na terra. Jesus tinha uma pressa de ministrar a palavra. Mas vamos para a última pressa. Vamos para a última pressa que nós vimos aqui. Do Simão Pedro. Ele não era apóstolo ainda, mas ele era Simão Pedro. Agora, querido Pedro, ele se apressou tanto em defender a Cristo que ele errou. Olha, Simão, ele apressou tanto em defender Jesus Cristo que ele errou. Aleluia. E muitos estão fazendo isso. Mas eu quero vos afirmar esta noite alguém que vai estar recebendo esta palavra. Mas eu nunca vi alguém pregando assim. Esta pressa, eu posso dizer, uma pressa. Ele se apressou.
para defender o próprio Cristo. Cristo repreendeu ele. Se você ler esse texto, você vai ver que Pedro foi repreendido. Foi louvável aquele ato, foi louvável, mas Cristo reprovou, porque o Cristo tinha que passar, mas através desta última peça eu posso afirmar que foi louvável. Pedro precisava passar por isso, para ele ser disciplinado, para ele ser exortado, porque eu vejo agora Deus olhando para Pedro e diz: Pedro, você tem que ser moldado, porque você precisa ser transformado, porque a chave da igreja eu vou entregar nas tuas mãos. Não é por isso que nós vamos agora sair errando. Não é por isso que nós vamos sair tentando acertar, errando, tentando acertar. Mas quando, querido, na nossa inocência, quando no nosso entusiasmo, quando nós faz às vezes no impulso, não projetando isso, aleluia, o Senhor entra no proveja e nos perdoa. Mas tudo aquilo que é maquinado, tudo aquilo que é projetado, não tem como, querido. Não tem como, porque foi arquitetado. Tudo foi arquitetado. E Pedro não. Pedro estava ali. Quando viu aquele sacerdote, o soldado mau chegar para prender o mestre, como é que é? Prender o mestre não. Quer dizer, querido, ele veio lá porque não foi aprovado por Cristo. Porque não era através de espada, não era através de lança, não era através, querido, de arma humana, porque Jesus veio para transformar e modificar como receber a graça. Jesus disse: Pedro, calma, coloca a tua espada na bainha, porque não é mais assim agora. Você pescava, você, qualquer que seja a fera, você resolvia na base da espada. Eu conheço, queridos, já conversei com um pastor que ficou das 10 às 4 da manhã, com 2, 3 obreiros armados de igreja, para resolver problema. Um puxava a arma de outro, puxava o pastor no meio. Sai do meio, pastor, eu quero matar ele, sai do meio. Até que os 2 ou 3, aleluia, agora entraram no acordo. Sabe o que é isso, irmãos? É crente Pedro, é crente Simão, aleluia. Mas aqui Cristo disse: não é assim, porque você vai ter que tomar do cálice. Você vai ter que participar. Eu tenho que morrer, em outra versão. Eu tenho que deixar este mundo, Pedro. Eu tenho que passar por isso. E você não pode mudar. Glória a Deus, aleluia. Eu conheço pessoas cristãs que dizem que tem Cristo, mas o envolvido não é crente. O cunho dele não é crente. Eu fico olhando assim, meu Deus, e agora, Jesus? O camarada vai no Velho Testamento e vem no Novo e diz: não, eu tenho base bíblica, eu tenho base bíblica. Irmão. Fica um pouco difícil. Mas o próprio Jesus disse. O próprio Senhor disse. Aqui o verso número 9. Para que se cumprisse a palavra que disseram, não pedir nenhum dos que me desse. Jesus, ele rogou e disse: nenhum vai se perder, nenhum, Pai, nenhum vai se perder. Porque todo aquele que tu me desse da minha mão, nenhum vai se perder. E Pedro era um deles. No verso de número 10, olha só o que diz. Glória a Deus. Então Simão Pedro puxou-se da espada
que trazia e feriu o servo do sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não bebereis, porventura, o cálice que o Pai me deu? Jesus disse para ele: olha, cuidado, você vai beber, você vai estar comigo, mas cuidado, não use a sua espada, não faça isso. Irmãos, nós temos que entender que o tempo da guerra, o tempo de matar através da espada, o tempo de matar através das armas humanas passou. Para resumir isso aqui, eu quero deixar bem claro. Um dia, querido, eu estava vendo um filme. Glória a Deus. E naquele filme foi designado um oficial de guerra a prender, me parece, 3 ou mais. E se eles resistissem à autoridade daquele oficial, tinha que matar. É ordem. Aí você me pergunta, pastor Pedro, isso é louvável a lei ou não? Sim. Aquele que resiste à autoridade, ele morre. Mas o último, o que estava fugitivo, era o comandante dele. E na hora que ele chegou, o último trabalho dele, ele chegou e disse: eu acho que eu te conheço, aquele velho da última. Ele disse: sim, você conhece, eu servi no mesmo exército, e você era meu comandante, e é meu comandante. Ele falou assim: olha, eu não posso morrer enforcado. O comandante velho, idoso, falou para ele: isso seria uma vergonha, ganhei muitas guerras, agora eu vou ter que morrer pela tua mão enforcado. Me mata, puxa a arma e me mata em cima da minha cama. Aí eu vi a prudência daquele oficial. Ele disse: não, se eu puxar a minha arma e matar o Senhor, eu não estou cumprindo a lei, eu estou cometendo um homicídio. Eu não me enforcarei, não me matarei, mas vou ficar aqui até a tua morte e levarei a ordem que você não existe mais. Alguém chegou por outra mão matar ele. Irmãos, como a prudência é louvável na mente daquele que está fazendo a boa obra para Deus. Então, nesta noite, eu deixo esta palavra. Devemos ter pressa de fazer a obra de Deus, mas devemos ter cuidado. Vamos ter cuidado do que nós falamos. Vamos ter cuidado do que nós profetizamos. Vamos ter cuidado do que nós abrimos nossa boca para falar. Porque um dia nós vamos estar diante do tribunal de Cristo, não do juízo, mas do tribunal para ser galardoado. Mas aqueles que não obedeceram a palavra, aqueles que não fizeram o que está aqui na Bíblia, vão estar dentro do juízo para ser condenados. E nós temos que ter cuidado. Pedro, coloca a tua espada aí, Pedro. Jesus teve pressa de ensinar a palavra. Jesus teve pressa de fazer a vontade do Pai. Mas quando nós olhamos que Judas teve pressa de semear o que não era louvável. E nós podemos ver, queridos, que agora Pedro também teve pressa de arrancar-se da espada e cortar a orelha do soldado ou do servo do sacerdote. Mas Jesus o repreendeu, foi uma repreensão louvável, porque Deus sabia que Pedro seria o primeiro pastor da igreja primitiva. Pedro recebeu a chave da igreja e agora Deus o foi glorificado. Ele tinha que passar por muitas coisas. Você está dizendo: eu não dou conta. Senhor, já não estou suportando. Eu quero lhe dizer: você vai passar pela prova sim. Deus conhece você. Quando você diz: eu não dou conta mais, Deus sabe que você aguenta mais uma roupa.
Quando de Deus eu não vou suportar mais. Deus fala assim, vai aumentar mais arroz. Glória a Deus, aleluia. E agora Deus chega e fala, Pedro, hoje é o dia da sua vitória. Hoje é o dia da vitória da Glória a igreja. Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos, eu deixo essa palavra para vocês nesta noite. Vamos ter pressa de fazer as coisas Glória a boas. Deus, aleluia. Aleluia. Um dia eu disse para alguns amigos e para a própria minha esposa, olha, nada me interessa mais nesse mundo, porque eu já passei por umas grandes experiências de enfermidade, passei por experiência de várias, você nem imagina qual, terrível. Um homem bruto que era eu, mas agora eu caí na mão de uma junta médica, que passei 12 horas na sala de cirurgia. Quando acordei, foi me falar algumas coisas que tinham feito comigo. Eu disse a Deus, o homem me estudou para pegar outro homem e as aves saírem e ver o que está por dentro. Então o homem não é nada. O homem não é nada. Simplesmente ele tem que glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Dizer, Senhor, se o Senhor quer que eu passe comigo. É isso, irmão. Não vamos dizer que somos bons. Não vamos dizer que não passo por isso, é melhor que Deus leve. Não, Deus não vai levar, não. Ele vai te quebrar. Ele vai moer você, como está escrito no livro de Jeremias 18. É ele quem pisa o barro. Qual o poder que pode tem dizer para o seu Senhor? Para o pisador do barro? Nada, ele só vai gemer. Aleluia. E nessa noite o Senhor fala isso para você. Aleluia. Amém, irmão? O Senhor manda lhe dizer nesta noite, não temas. Eu estou vendo tudo, diz o Senhor para você. Não temas, porque Ele está vendo tudo. Em breve virá a vitória. Assim diz o Senhor. Amém? Tome posse da vitória. Irmão, hoje eu sonhei com você pela tarde, e o Senhor mandou te dizer uma palavra. O milagre de Deus não depende de Deus, depende de você. Depende de você e não de Deus. Nessa tarde, eu almocei e peguei e dormi um pouquinho. E eu sonhei com você falando essas palavras, nem mais e nem menos. Irmão, o milagre seu não depende de Deus, depende de você. Está entendendo, irmão? E o Senhor vai falar com você. E se eu falar mais coisa, não é de Deus, é do pastor Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Deus, pastor, vai te dar vitória. Continue. Tem muitas filhas por aí que estão orando, dizendo, Deus, aonde que eu completo? Deus, para onde eu vou? Para a igreja? E vai começar a mandar no igreja. Glória a Deus. Há muitas pessoas sofrendo porque são desobedientes e vão voltar, é desobediente, vão voltar. Está batendo a cabeça, não tem esse negócio de sair da igreja. Eu vou sair daqui e vou para a operadeira, não. O mesmo diabo que está perturbando nessa igreja, colocando na mente que não é boa, aonde chegar, vai colocar também. Então não tem esse negócio de sair da missão e ir para a Madureira, que lá como é melhor. Sair da Madureira e ir para Belém, porque não, tem que estar onde Deus coloca. Eu saí de uma grande confissão porque Deus mandou. Eu orei e saí e fui para outra. Porque Deus mandou. Então, irmão, não tem como a pessoa chegar e dizer, ei, eu precipitou. Eu está sofrendo porque não saiu o Senhor ali. Não tem esse profeta que vem falar de mim. Porque eu sei que eu orei e Deus falou. Então, pastor, Deus vai mandar a ovelha que está por aí ferida, sofrendo, e vai mandar de volta. Está em desobediência, vai voltar. É duro, mas é a realidade, irmão. Nós, pastor, é para cuidar das ovelhas. Nós, pastor, é para curar as ovelhas feridas. Irmão, abraçar ela ali, tirar os carrapichos. Isso é a função de um pastor. Aleluia. O pastor, querido, não é simplesmente para estar alegre,
com a igreja cheia. E o coração do pastor é ver os bancos cheios de crente. Glória a Deus. Mas o pastor também se alegra de estar na presença de Deus, orando e glorificando. Porque eu já pastoreei também. Glória a Deus. Já pastoreei. O tempo maior foi itinerante, mas eu também já pastoreei. Tinha dia que a igreja estava cheia, outro dia estava eu e minha esposa. Eu começava a falar com Deus e falei, calma, isso é uma experiência. É dessa forma. Glória a Deus. Cadê aquela irmã que estava ao seu lado, irmão? Ela foi. Hã? Vai de cabeça branca, cabelo branco? Não, a outra. Vai, acho que foi. Sua esposa? É. Deus, pastor, está fazendo um milagre. Um reumatismo. Se ela não está sentindo dores ainda, Deus está cortando o laço. Deus está dando livramento. Está entendendo? Nós vamos interceder por ela. E Deus vai dar um milagre. Deus vai dar um milagre. Eu olhava daqui e eu encontrava. Porque Ele é fiel. Eu quero chamar vocês todos aqui à frente. Vamos orar. Quero orar por vocês, que o meu tempo já foi. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus fez milagre nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom e maravilhoso. Eu quero orar nesse momento, fazer uma oração final por vocês, profetizando vitória. Pode ir para frente aqui, irmão, vem para cá. Para Deus abençoar, em nome de Jesus. Porque, irmãos, eu creio na vitória. Eu creio na vitória. Vamos orar. Querido Deus, amado Jesus Cristo, Senhor, eu profetizo nesta noite a vitória desta igreja. Meu Deus, eu profetizo nesta noite, meu Deus, a obra deste lugar. Meu Deus, abre as portas, manda ovelha, manda vida, manda contribuinte, manda dizimista, manda ofertante, manda pessoa para ganhar alma. Espírito Santo, eu profetizo, meu Deus, a vitória nesta noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que nós venhamos, Senhor, fazer a obra, Senhor, apressadamente, para a glória de Deus, para o nome de Deus ser glorificado. Aqui, Senhor, estamos orando, estamos pedindo a vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dá-lhe a vitória a Deus, porque eu creio assim, meu Deus amado, no nome de Jesus. Dá-lhe a vitória a Deus, no nome de Jesus. Deus, irmão, está te entregando a vitória hoje, agora, e tu vai contar o testemunho. Toma posse aí. Aleluia. Deus está confirmando a aula aí, irmão, nas suas mãos, agora. Você acredita? Então toma posse. Você vai contar o testemunho. E não vai ser muitos dias. Você vai materializar e vai ter resposta de algo. Toma posse da vitória. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos. Eu quero agradecer. Essa oportunidade foi me dada. Quero dizer para você que se alegre de ter trazido esta palavra nesta noite. E agradeço em nome de Jesus Cristo. Eu tenho ali no trabalho aqui, irmãos, eu tenho 2 modelos de livro. Se você puder estar me abençoando, me ajudando, você vai estar me enviando a outro lugar para estar ministrando a palavra. Estarei indo ministrar a palavra lá em Goiás Velho. Você vai estar me ajudando a ministrar essa palavra lá, me ajudando, comprando esse trabalho, esse livro. Tem 2 modelos de livro que vocês vão estar me abençoando. Eu agradeço, pastor, em nome de Jesus. Não, já? Marilena? Vai por favor aqui, irmã. Irmã, se você não sente, Deus vai aqui dar um grande livramento. Se você estiver sentindo, Deus vai te curar agora. O Senhor mostrava algo sobre os seus braços, sobre o seu corpo, e Deus falava de reumatismo que está em tudo isso. Dores, cansaço, você sente isso? Pois assim o Senhor vai te dar um livramento agora. Chega mais. Querido Deus, Pai, mostra para ela, Senhor, mostra para ela mesmo, Senhor, que o Senhor é o Deus que revela, é o Deus que cura. Assim, meu Deus, faz agora, Deus, toca nela agora, porque, Senhor, tu me disse um dia que eu curava de 3 formas, queimando. A pessoa sentiu queimou o seu corpo, de outra segunda forma, gelando, e sentiu um cheiro, ou uma descarga, ralando que a sua manai. Oh Deus, um desses 3 toques, que ela sinta agora, em nome de Jesus, ou queimando ou gelando,
descarta como sinal da cura. Agora, em nome de Jesus, sai do mal, dos ossos, dos nervos, do sangue, sai em nome de Jesus. Amém? Irmão, eu vejo você muito longe. Como Mato Grosso ou Cuiabá, muito longe, testemunhando esse milagre. Estou vendo você no microfone testemunhando esse milagre. Aonde você for, você deve viver isso. Tá? Porque o que eu senti, não vai sentir nunca mais. Assim diz o Senhor. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor.